Agora você participa comigo. O prédio da OAB, no centro do Rio de Janeiro, foi esvaziado hoje de manhã por conta de uma ameaça de bomba. Ali por volta de 4 da tarde, a Polícia Civil do Estado do Rio afirmou que nenhum artefato explosivo foi localizado, depois de uma varredura, auxílio de cães farejadores também. A nota diz o seguinte: testemunhas estão sendo ouvidas em uma carta, e uma carta citando a ameaça, essa carta aí, foi entregue aos policiais, vai passar por exame de perícia. Os agentes vão requisitar imagens de câmeras instaladas no local e outras diligências vão ser feitas para esclarecimento dos fatos. Essa nota foi enviada para o UOL. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da OAB no Rio de Janeiro, Luciano Bandeira. Bom, doutor, seja bem-vindo. Boa noite para o senhor. Um grande susto, claro, né? O prédio esvaziado. Bom, algo que não seria a primeira vez, né? Na OAB aí no Rio de Janeiro. Quero ouvi-lo nesse sentido e perguntar como é que foi, né? Que tudo isso ocorreu. Quero ouvir seu relato. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo, e a todos os ouvintes, os telespectadores da UOL. Realmente foi um dia muito tenso. Primeiro porque o prédio estava cheio, né? Era um dia da cerimônia de entrega de carteiras aos novos advogados e advogadas. Nós tínhamos 60 novos advogados e advogadas recebendo a carteira, familiares. Temos aproximadamente 200 pessoas no plenário do prédio da OAB, que fica no quarto andar, e funcionários e outras atividades ocorrendo no prédio, em outros andares. E aí, no meio dessa cerimônia, os funcionários adentram o auditório com duas cópias, né, dessa carta ameaçadora, com essa ideia de que havia uma bomba no prédio da Ordem. Então, nós ponderamos que, mesmo não tendo certeza se havia ou não, que o mais importante era seguir o protocolo da segurança e esvaziar o prédio. Foi isso que nós fizemos. Aguardamos a chegada do Esquadrão Antibombas, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da CORE, a Polícia Militar, bombeiros, todos eles se dirigiram lá, fizeram um trabalho muito minucioso, muito, muito profissional, e realmente viram que não tínhamos nenhum artefato ali explosivo na Ordem. E aí, por volta das 4 horas da tarde, o prédio foi liberado, mas foi um susto muito grande, e até como o Diego colocou, há um passado, um histórico, né? Não só de efetivamente bomba na Ordem, mas de ameaças, né? Não foi a primeira vez que tem esse tipo de ameaça. Então foi preocupante mesmo, mas graças a Deus a ameaça não se concretizou. Então, boa noite, Luciano. Obrigado por ter aceitado o convite daqui do UOL para conversar com a gente. E não é num dia tenso como esse. E aí acho que é isso que eu ia perguntar. Né? Um tempo atrás, né, isso seria meio que impensável. Né? Colocar bomba em alguma coisa remete ao início da década de 80, fim da ditadura, né? Aquele momento assim tenso do país, que tinha gente que não queria que a situação mudasse, institucional mudasse. Depois a gente passou décadas por mais que tinha briga política aqui e ali, mas praticamente uma normalidade democrática. E agora a gente tem ameaça de bomba, né, na sede da OAB, do histórico prédio da OAB, né, no Rio. Como é que você analisa isso do ponto de vista desse contexto? Né? Porque é aquela coisa, tipo, não era nada, mas todo mundo achou que poderia ser exatamente pelo contexto que a gente está vivendo, né? Leonardo, eu acompanhei, vocês estavam conversando antes disso sobre essa questão da tentativa de explosão em Brasília. Eu acho que tudo isso, o que eu acredito sinceramente, é que esses exemplos eles motivam, não é? Talvez alguém, eu não sei se perturbado ou com alguma intenção objetiva. Isso está sendo investigado pela Polícia Civil. Parece que eles já têm a identificação de um suspeito e isso vai ser apurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas, sem dúvida nenhuma, exemplos sempre... A sociedade se constrói de exemplos, né? A mesma coisa dentro de casa.
não é? O exemplo que os pais dão aos filhos, que ajudam a construir o caráter, a formação de cada filho. Eu acredito, sinceramente, que o pipocar dessas ideias, desses exemplos, motivam pessoas a praticar esse tipo de coisa, ou essa ameaça, e graças a Deus foi apenas uma ameaça, não é? Pois mas quando o senhor fala disso, né, de exemplo, é claro que a gente estava mencionando, por exemplo, agora há pouco, o ex-presidente Bolsonaro, né, que é mencionado na carta, não nessa carta da OAB, mas na carta do homem lá do DF, né, que plantou uma bomba perto do aeroporto. Também, nesse caso, o senhor acredita que as autoridades que estavam no comando do Brasil trouxeram esse tom mais belicoso, quer dizer, essa questão das armas, de um enfrentamento armado? Bem, eu acredito que são situações diferentes. Por exemplo, se nós observarmos o texto da carta de ameaça, é até uma coisa contraditória, não é? Porque a carta imputa à ordem uma posição de extrema direita, não é? Que uma política misógina, homofóbica e racista. Não é? Então, eu não sei a intenção do texto da carta, né? Mas ele coloca a OAB como uma entidade que coaduna com isso, o que causa muita estranheza, porque essas são as pautas que a OAB historicamente defende: direitos humanos, a questão do respeito às diferenças, a pluralidade, não é, a democracia, o Estado de Direito. Então, aí a ordem é muito atacada por isso em vários momentos, né? Então, eu não sei dizer, até pelo texto da carta, se teria uma relação direta, tá? Até porque o texto dá uma visão, eu não sei se foi proposital ou não, de que a ordem teria uma postura de extrema-direita, não é? Uma postura de radicalismo à direita. Então, eu não sei se foi, eu não posso afirmar que foi derivado diretamente disso. Há uma linha de investigação e, antes de imputar alguma responsabilidade até das causas, isso eu acho que a prudência indica que a gente aguarde a conclusão dessa investigação. Parece que já tem um suspeito identificado e a gente vai saber os motivos mesmo. Até porque a carta que foi entregue, ela não deixa a gente presumir isso. Eu acho até, sinceramente, estranho o texto, né? Sendo um texto de ataque à ordem dos advogados. Confuso. Isso até faz uma coisa interessante nessa carta, porque eu acho que é engraçado até com uma carta terrorista, né, ou de ameaça, que ele fala da indicação do quinto, né? Desse negócio, preocupa-se somente com a indicação pelo quinto constitucional. Para quem não é da área, não acompanha, né, usa a categoria dos advogados, a classe dos advogados, ela pode indicar, né, para tribunais, né, representantes, né, entre os seus advogados, com notório saber, tudo isso, para ocupar vagas em tribunais, como ministros, como desembargadores. O interessante é que ele está falando do quinto. O senhor acha que, eventualmente, pode ser alguém que se frustrou em alguma disputa interna, não? Talvez. E essa questão do quinto é algo assim que a Constituição, e eu sou um defensor desse instituto, eu acho que é importante, mas é um quinto da advocacia, um quinto do Ministério Público, que compõe todos os tribunais. Mas é importante a gente, até um espaço interessante, né, que as pessoas pouco sabem. Não é que a ordem indica. A ordem, ela forma uma lista de 6 nomes. Esses 6 nomes vão para o tribunal. O tribunal desses 6 nomes reduz a uma lista de 3, e o governador do estado, ou o presidente da República, nas cortes superiores e nos tribunais federais, escolhe um único nome, não é? É possível, eu acho que faz até sentido essa linha de investigação de alguém que se frustrou em algum momento, mas é um processo de eleição ampla, de escolha do nome, são vários requisitos, não é? Eu não sei dizer o que dizer, eu espero que não. Eu espero que, ao final da investigação, não apure que foi alguém que concorreu ao quinto constitucional, porque você imagina só o perigo de alguém que faz isso, eventualmente, ao final, ser nomeado pelo governador do estado, né? Aí nós realmente
estaríamos numa situação, eu acho que desesperadora, né? Mas tem uma linha de defesa, eu acho que a ordem, efetivamente, pela sua postura, a sua tradição histórica, ela contraria muitos interesses, isso é uma verdade. A ordem, em vários momentos do processo histórico brasileiro, ela foi atacada de forma reiterada. Então, eu acredito que tem várias nuances aí que a gente tem que aguardar a investigação, mas as acusações, as ofensas à ordem dos advogados são inúmeras, se a gente pegar as redes sociais hoje em dia, e essa é um grande avanço, mas também é um grande mal, não é? Que são as redes sociais. É importante essa discussão do que ocorre nas redes sociais, porque aí sim eu vou também concordar muito com vocês. Há o estímulo e a ideias malucas, muitas vezes, que saem das redes sociais sem nenhuma responsabilização, sem nenhum compromisso de quem faz isso. Acho que isso é algo para o mundo todo, mas principalmente para o nosso país, e nós vimos ultimamente, é algo muito importante, que a gente tem que buscar meios que a gente não vá cercear o direito à livre manifestação, mas também que tenha uma segurança da própria sociedade. E aí sim, a gente vai nas redes sociais ver as acusações, essas coisas. É isso aí. Luciano Bandeira é presidente da OAB no Rio de Janeiro. Obrigado por nos atender nesse dia complicado, tenso para todos vocês aí que estavam no prédio, né? E outras pessoas que precisaram se deslocar ali na região, sair dos seus postos de trabalho. Que bom que foi só um susto, mas de qualquer maneira, é claro, é ruim, né, ter que passar por isso. Obrigado por nos atender.